eu sou Camila, professora de filosofia aqui do ISCA, da Universidade Federal do Cariri, e hoje a gente está aqui com esse grande prazer e honra que é estar ouvindo o minicurso do Rafael Santos, que é nosso egresso aqui do curso de filosofia, fez seu mestrado na USP, está terminando o doutorado agora, e é um grande especialista em Spinoza. Esse autor muito importante, muito interessante, que sempre faz a gente ver as coisas por outras perspectivas a cada vez que a gente estuda, que a gente lê, que a gente ouve sobre. E aí, com a presença do Rafael e as interpretações do Rafael, a gente está aqui com as turmas desde o primeiro semestre até a gente que já se formou, gente de outras áreas, os professores, tendo essa oportunidade de refletir juntos. Um prazer grande. Lorenzetti Colares, aqui da Universidade Federal do Cariri, e nós estamos realizando um curso aqui muito oportuno para o momento político que nos encontramos, de trazer em discussão a ética dos afetos em Spinoza. É um curso ministrado pelo Rafael Monteiro. O Rafael foi aluno da gente do curso de filosofia, está para defender a tese na Universidade de São Paulo, e ele veio aqui comemorar conosco a permanência da universidade pública, expor o pensamento de Spinoza, os desdobramentos da pesquisa dele, e é com muita alegria que a gente está proporcionando esse momento. E falar de essas questões de fazer esse ofício da filosofia que a gente aprende falando e dividindo essas coisas. E trabalhar essa questão do diálogo e do debate também. Né? Bom, eu me formei aqui na UFCA, isso em 2013. Aí fiz o mestrado em São Paulo e agora estou terminando o doutorado. E agora é mais para mim, uma questão de entender o diálogo como um método filosófico também, uma investigação. Então, estou falando isso mais para fazer um convite para que vocês possam, se tomar vontade para falar e interferir, até porque eu não consegui preparar uma aula assim, de hoje, então vai ser muito a partir do que está acontecendo, que vocês forem falando também, e a gente está construindo juntos. E eu acho que a questão do diálogo é importante no Spinoza, porque a filosofia se constrói num diálogo constante contra os seus opositores. E ao mesmo tempo um diálogo contra a realidade imediata, contra os preconceitos imediatos que nós temos sobre o afeto. Então, hoje, estamos a falar de ética, e a ideia é bem nesse dia de hoje, sobre ética, mas o dia de hoje eu preciso falar tanto no contexto histórico, do Spinoza, como a filosofia se constrói muito esse pensamento no contexto histórico, e ao mesmo tempo pensar como a reflexão sobre a ética, sobre a felicidade, parte a partir dos preconceitos que nós temos sobre os afetos. E eu acho que em todo pensador é importante começar pelo contexto histórico, para você entender em que sentido a reflexão desse autor parte do enfrentamento das questões atuais. Mas no Spinoza isso é levado muito a sério, porque toda a obra dele é um enfrentamento contra o poder instituído na época e contra as discussões em torno do poder da época. E é interessante por isso, para a gente ver como uma reflexão sobre a realidade, dos afetos sobre a ética não se constrói só a partir de ideias da tradição filosófica, mas do enfrentamento da sua época. E é interessante também porque a época de Spinoza, e particularmente isso contra o qual ele se opõe, é muito parecido com a nossa época também. Eu acho que é justamente a questão da nossa época. É interessante perceber como essas questões se mantêm, e os preconceitos contra os quais Spinoza se coloca contra, que ele vai criticar e construir seu pensamento contra esses preconceitos, são preconceitos que estão aí até hoje, e de certa forma são esses preconceitos que, segundo Spinoza, e eu espero conseguir mostrar isso, que nos impedem de ser felizes. O objetivo da ética, acho que o objetivo da filosofia é isso, é a felicidade e a liberdade.
E no caso do Spinoza isso é muito premente, levado muito a sério, porque a obra principal dele é a ética, né? Então todas as reflexões ontológicas, discussões com a matemática, com o método, no fim é em torno disso, né? E a Mariana Chauí, que é uma professora lá da USP, ela diz um texto que a questão do Spinoza é o poder, né? E eu acho que é o poder não só, é o poder no sentido geral, não só político, poder instituído, mas o poder dos afetos principalmente, né? O que nós podemos, né, a vida ante aos afetos, né, diante da situação imediata que nós nos encontramos, né? E de que forma o poder instituído também nos impede de que podemos mais coisas, né, e nos desmobiliza e nos retém num modo de vida impotente. Então, começando pensando no contexto histórico do Spinoza, ele nasceu na Holanda, mas ele é filho de portugueses, né? Portugueses que foram expulsos de Portugal, isso no final do século XV mais ou menos. Eles são expulsos e eles são forçados a se converterem e vão para a Holanda, né? E na Holanda há um contexto pós-revolução, acho que lá no século XIII, mais ou menos, XIV, não lembro muito de datas, mas é mais ou menos isso, tentando falar de uma forma resumida. Você tem uma revolução, né, em que há um rompimento com o poder dos reis, né, com o poder da monarquia, né. Após essa revolução, você vai surgir vários grupos, né, que vão tentar oferecer uma nova narrativa para as pessoas pensarem após a revolução, né. E são vários grupos, mas eles de uma forma, né, para a gente começar a pensar nisso. De um lado você vai ter um grupo que defende e que faz a interpretação da República, né, das 7 repúblicas, a partir da história do povo hebraico, né, e que é preciso sustentar o poder dos reis, porque os reis são escolhidos por Deus, assim como os reis do povo hebraico foram escolhidos por Deus. É preciso, a melhor forma de governo é aquela que se organiza pelo poder de reis escolhidos por Deus, né? Você tem uma eleição divina, né? Você vai ter esse grupo, né, que são em torno dos rabinos, né, que vão ocupar os espaços de poder e vão dominar o poder a partir de construir essa narrativa, que a melhor forma de governo é a monárquica, que é uma forma de governo sustentada por essa eleição divina. E por outro lado você vai ter um grupo que vai defender a separação entre religião e política, que vai defender a necessidade da república e que precisa fazer outra interpretação daquele contexto político, e que é preciso manter a necessidade da separação de uma independência política, né, em relação aos reis, e que é preciso separar e não é possível manter um discurso sobre a política que retome a monarquia, né, e é preciso defender a democracia, né. O Spinoza ele vai se aliar com esse grupo e toda a obra dele é em torno de se opor a esse grupo que defende a monarquia e a eleição divina, né. Então, ele vai tem uma obra do Spinoza, além da ética, que é a única obra dele que é publicada, chama Tratado Teológico Político.